Quando César Augusto foi imperador de Roma há 2000 anos atrás, ele publicou um decreto convocando toda a população do Império Romano que cada um fosse à sua cidade natal para recensear, para que assim o imperador romano soubesse a quantidade de população que existia naquela época. E na região da Galileia, na cidade de Nazaré, havia um casal. E a esposa daquele homem estava grávida. E mesmo assim, aquele casal decide ir à sua cidade natal para fazer o recenseamento. E ambos sobem até a cidade de Belém, da Judéia. E montados nos seus animais, eles fazem aquela longa viagem. E quando chegaram até a cidade de Belém, aquela mulher que estava grávida, estava chegando o momento dela dar luz ao filho que havia no seu ventre. E aquele pai entrou em desespero. E aquele casal, na cidade de Belém, procura um lugar para que assim a sua esposa desse luz ao filho que havia no seu ventre. Mas naquela cidade estava cheia de pessoas que também vieram fazer o recenseamento. E foram nas pousadas, foram nos hotéis, mas todos estavam lotados. E os seus donos estavam se lucrando, porque os seus hotéis e as suas pousadas estavam cheios. Por isso, aquele casal não achou lugar nas pousadas nem nos hotéis, para que aquele que estava no ventre daquela mãe nascesse. Então, aquele casal, percorrendo a cidade, indo de lugar em lugar, não achou lugar para que aquela criança nascesse. E indo mais à frente, no recanto daquela cidade, acharam ali uma pequena fazenda. E pediram uma estadia, pediram socorro, para que assim aquela mulher pudesse ganhar o seu filho. Mas o dono daquela fazenda disse: aqui eu não tenho espaço. O único lugar que eu tenho é aquele curral, aquela estribaria. Se o servir, vão para lá. E aquele casal, imediatamente, correndo, foram ali até aquele curral. E ali, naquela cocheira, o esposo daquela mulher forrou com panos e deitou a sua esposa. E ali, ela deu à luz aquele menino que nasceu naquela manjedoura, no estábulo, numa cocheira onde se dá alimento para animais. Um lugar que cheirava mal e tinha muita sujeira. Mas apesar disso, era um lugar humilde. E naquela mesma região, nos campos,
havia muitos pastores que estavam cuidando do seu rebanho, cuidando das suas ovelhas. E na vigília da noite, o anjo do Senhor se apresentou para aqueles pastores e ali o brilho da glória de Deus apareceu sobre eles. E aqueles pastores ficaram todos temerosos. Mas o anjo disse: não temas, porque nasceu em Belém o Salvador. E nisso que o anjo está falando para aqueles pastores, aparece um exército celestial no céu e todos glorificando a Deus e cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E nisso, o anjo falou para aqueles pastores: vão até Belém. E no recanto daquela cidade, em uma pequena fazenda, há um curral. E lá naquele estábulo, em cima de uma manjedoura, vocês vão ver o menino. Aquele é o Salvador do mundo. E ausentando-se o anjo daqueles pastores, imediatamente todos aqueles pastores correu até Belém e achou aquela criança ali naquela manjedoura e do lado os seus pais. E o anjo contou, e os pastores contou tudo que o anjo lhe havia anunciado no campo. E os seus pais ficaram maravilhados, porque viu que se cumpriu a profecias de 700 anos atrás, dito pelo profeta Isaías, que iria nascer o Salvador do mundo, que ele iria levar sobre ele o pecado do mundo inteiro e pagar pelos que crê nele. Você está ouvindo essa história, uma história verdadeira que aconteceu há 2000 anos atrás. Ali, em Belém da Judéia, nasceu o menino Jesus. Agora eu quero explicar para você o significado dessa história. Quando Jesus ele estava no ventre de Maria, o povo ali de Belém, que eram os donos das pousadas e os donos dos hotéis, e ele estava ocupado por causa do lucro financeiro que a população havia ido para aquela cidade. Então eles não tiveram espaço para Jesus nascer nos seus lugares. Isso significa, meu amigo, que Jesus ele não nasce no coração daquelas pessoas que estão ocupadas com as coisas do mundo, com o dinheiro e com a ganância. Mas Jesus nasceu num lugar sujo, num lugar fedorento, um curral. Mas apesar daquele curral ser um lugar sujo e fedorento, era um lugar humilde. Isso representa que Jesus, ele nasce no coração daquelas pessoas que são humildes, daquelas pessoas que não estão preocupadas nem ocupadas com as coisas do mundo. E para que o homem tenha salvação, Jesus precisa nascer no coração dessa pessoa. Porque o livro de Romanos 3:23 diz que todos pecaram. E por causa do pecado o homem está separado de Deus. E o homem separado de Deus, ele está na perdição do inferno.
Mas a palavra sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho aqui à terra, em forma humana, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O livro de Apocalipse 3:20, Jesus ele está falando pelo seu Espírito Santo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, meu amigo, para que o homem tenha salvação e seja limpo do seu pecado, é preciso Jesus nascer no coração dessa pessoa. Quando ele mesmo estava ali no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. E a pessoa, para ela entrar no reino de Deus, ela não pode se conformar com as coisas desse mundo. Porque a satisfação desse mundo é passageira e vazia. E esse mundo não traz satisfação plenamente para a vida do homem. O homem ou a mulher que está insatisfeita com as coisas deste mundo, mesmo que ela esteja cheia de pecado, mesmo que o pecado está fedendo dentro dela, mas ela abre o coração para Jesus e Jesus nasce naquele coração, assim como Jesus nasceu naquele curral, onde havia muita sujeira e fedor. Assim Jesus nasce no coração dos humildes de espírito, porque abre a porta do coração para Jesus. Uma certa época, um homem rico procurou o Senhor Jesus e disse: bom mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus reputou aquele homem dizendo: por que me chamas de bom? Bom, só um que está nos céus. E você quer fazer alguma coisa boa para entrar no céu? Então vai, vende tudo o que tem e divide com os pobres. E o livro sagrado, a palavra de Deus, diz que aquele homem baixou a cabeça e entristecido foi-se embora. E o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: quão é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E é verdade, meu amigo. Como aqueles empresários ali em Belém da Judéia, os donos das pousadas, os donos dos hotéis, estavam tão ocupados com os dinheiro, com os lucros que estava ganhando, porque os seus hotéis estavam cheios, que eles não tiveram tempo para Jesus. Aquelas pessoas deste mundo que são ocupadas com os seus lucros financeiros, com as suas religiões, o coração dela está ocupada para Jesus. Não que Jesus não quer nascer no coração dela, porque Jesus está batendo na porta do coração dela para nascer, mas elas não abrem o seu coração. E elas acham que são boas e que os atos que ela faz, elas merecem a salvação. É engano dela. O homem, para ele ser salvo, a primeira coisa que ele tem que reconhecer é que ele é mau, é miserável. E nos dias que nós estamos vivendo, quão difícil é o homem encontrar salvação, porque ele não reconhece dentro do seu coração que é mau. Jesus, ele só vai entrar no coração daquelas pessoas que reconhecem que é má, que reconhece que é pecadora e que abre a porta do seu coração para Jesus. Ninguém nessa vida, fazendo qualquer bem, ou mesmo doando todos os seus bens para os pobres,
mesmo que ele tire o coração do peito e doe para alguém. Em troca disso, ele não pode ganhar salvação. Porque a salvação é pela fé na obra que o Senhor Jesus fez. O apóstolo Paulo, ali em Romanos 7:24, ele diz: a lei é santa e boa, mas eu sou carnal. Como que eu vou cumprir a lei de Deus, sendo eu um homem carnal? E o apóstolo Paulo, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do juízo da condenação? E ele diz: o Senhor Jesus Cristo. Então o homem, para ele reconhecer que merece a salvação, ele também tem que reconhecer que ele é mau e miserável, que merece, sim, o inferno. Mas ele também tem que crer na misericórdia que o Senhor Jesus fez, que foi a sua obra, e veio a essa terra para tirar o pecado do mundo. E Jesus, ele tirou os nossos pecados aos 30 anos de idade, quando ele começou o seu ministério, exatamente ali nas margens do Rio Jordão, quando ele apareceu diante de João Batista. E esse homem que estava batizando o recusou: eu é que mereço ser batizado por ti, e tu vem a mim? E o Senhor Jesus disse: me batize, João, porque assim nos convém cumprir a justiça de Deus. E cumprir a justiça de Deus era que lá no Velho Testamento os profetas diziam que viria um Cordeiro de Deus e que de uma única vez tiraria o pecado do mundo e as iniquidades, e passaria para esse Cordeiro, e esse Cordeiro, sendo o Cordeiro de Deus, caminharia para o matadouro para pagar em julgamento pelos nossos pecados. Antes da vinda do Senhor Jesus a essa terra, o homem, quando pecava, ele tinha de comparecer diante do sacerdote, levando o animal. O sacerdote, por imposição de mão, colocava as mãos sobre a cabeça do animal, transferia o pecado daquela pessoa para o animal, e o animal era morto no lugar da pessoa, e o sangue era aspergido diante do altar, e a pessoa ficava livre do seu pecado. Mas a pessoa tinha que fazer aquele ritual periodicamente. E o primeiro sacerdote que Deus instituiu na terra foi o irmão de Moisés, chamado Arão. E todo sacerdote tinha que vir da descendência de Arão, da tribo de Levi. E o livro de Lucas 1 diz que João Batista é o último sacerdote, que ele era filho de Zacarias, também da descendência de Abias, da família de Levi, da família também de Arão. E João Batista, ele faz o último trabalho sacerdotal, que quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, de uma única vez, tirou o pecado do mundo quando ele se batizou. Ali representava o animal nas mãos do sacerdote. E o sacerdote João Batista coloca a mão sobre a cabeça de Jesus. E o pecado do mundo inteiro é passado para Jesus. E ele, naquele batismo ali no Rio Jordão, há 2000 anos atrás, oferece o seu corpo para que o pecado do mundo passasse para ele e ele o recebesse. E se você agora crê que Jesus, ao ser batizado pelas mãos de João Batista, ele recebeu todo o pecado do mundo, inclusive o teu,
Jesus, como nasceu ali naquele curral fedorento, agora também está nascendo no teu coração, cheio de pecado. A religião não te ensinou isso, nega o batismo de Jesus. Alguém naquela época, para ir para a cruz no Império Romano, tinha que ser por um ato malfeitoso que fizesse. E por que que Jesus vai para a cruz do Calvário? Porque o pecado do mundo inteiro, o pecado de Adão, o meu pecado, o teu pecado, o pecado de todo ser humano da terra estava sobre Jesus. É por isso que ele tem que passar por um tribunal. E esse tribunal é o tribunal de Pilatos, onde muitos dizem que a voz do povo é a voz de Deus, mas não é, porque a voz do povo dizia: crucifica-o, crucifica-o. E ali Jesus está sendo condenado à cruz do Calvário, por causa do teu pecado, por causa do meu pecado, por causa do pecado do mundo. E como que você quer dizer que é bom? Bom é o Senhor Jesus que levou o teu pecado. Por isso agora, se você não crê no batismo de Jesus, você não está abrindo a porta do teu coração para Ele. E Jesus vai até a cruz do Calvário e derrama a sua última gota de sangue para pagar pelos teus pecados, para que você não pague por toda a eternidade no juízo de Deus e pague no inferno, onde Ele mesmo disse que o bicho não morre e o fogo não se apaga. As religiões nos ensinam errado, dizendo que Jesus ele tirou os nossos pecados na cruz, mas não é. Alguém para ir para a cruz precisava ser condenado. E Jesus foi condenado por causa do pecado que ele recebeu no Rio Jordão. As religiões nos ensinam que Jesus nos batizou para nos dar exemplo. Se batizou para nos dar exemplo. Não. Jesus se batizou para cumprir a justiça de Deus. Ele deu seu corpo ali. Ao imergir nas águas do Rio Jordão, ele sepultou os nossos pecados com Ele. E por isso, se nós crermos no batismo de Jesus, nós também agora somos sepultados com Ele, mortos para o mundo. E quando Ele levanta das águas do Rio Jordão, nós também vivemos com Ele e somos vivificados. E agora, quando Ele pega o nosso pecado ali no Rio Jordão, Ele caminha por 3 anos e meio e paga na cruz do Calvário. E essa é uma verdade tão grande que os cientistas até hoje não conseguiram decifrar o enigma. Por que que o Mar Morto não existe vida, nem sequer uma bactéria? Você sabe que quando Deus colocou o povo ali no deserto para chegar até a Nova Jerusalém, a Israel, teve que passar pelo Rio Jordão. E o Rio Jordão começa a história da salvação, porque foi no Rio Jordão que Jesus recebeu os nossos pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que o Rio Jordão despeja no Mar Morto e o Mar Morto não tem vida. E o cientista afirma que há milhares de anos o Mar Morto tinha vida, mas hoje não tem. Sabe por quê? Porque os fragmentos do pecado que Jesus recebeu danificou até o Mar Morto. Por isso que lá não tem vida. Meu amado, creia que Jesus tirou teus pecados no Rio Jordão. Se você ficar fazendo oração de arrependimento, você pode irritar Deus. Porque a palavra ali, em Hebreus 9, diz que pelo único sacrifício, Jesus já levou todos os nossos pecados. E sem derramamento de sangue não pode haver remissão nem perdão de pecado. E foi uma única vez que Jesus veio a essa terra. Uma única vez que Ele tirou o teu pecado. Uma única vez que Ele foi crucificado. E Ele já tirou o teu pecado. Então você não deve fazer oração de arrependimento. E sim, você reconhecer que você é mau diante de Deus e confessar o teu pecado para Deus e crer no batismo de Jesus ali no Rio Jordão, que Ele já tirou
e já pagou na cruz. Você crê nessa palavra? O livro de Mateus 11, versículo 11, o Senhor Jesus afirmou que dentre os homens nascidos de mulher, não houve um mais importante que João Batista, que ele é o Elias que havia de vir. Isso significa que João Batista, ele veio no mesmo espírito de Elias. E os religiosos que criam na lei de Moisés, que liam os Pentateucos, isso é, os escribas, os fariseus, os saduceus, os helenitas, todos eles o Senhor Jesus censurou por causa da sua religião. Uma certa época, ele diz para esses religiosos: ai de vós, escribas e fariseus, porque dai o dízimo do endro, do cominho e nega o amor e a justiça de Deus. Eles negam o batismo de Jesus. Nos dias de hoje são esses religiosos, são os fariseus de hoje, que negam o batismo de Jesus. Quando nós pregamos o evangelho do batismo de Jesus, em que foi ali que Jesus tirou os nossos pecados, ele diz que nós estamos adorando João Batista. Não. João Batista foi um homem preparado por Deus, porque assim ele o quis, para ser um coadjuntor no ministério de Jesus, para levar sobre ele os nossos pecados. E ele diz: no reino de Deus entrarão as prostitutas, os publicanos, ou seja, os ladrão, porque creram na mensagem de João Batista. Mas vocês, escribas, fariseus, herodianos, morrerão com seus pecados. Vós sois filhos do diabo, porque o diabo é pai da mentira. E hoje as pessoas não crêem no ministério de João Batista, porque o Senhor Jesus disse que esse foi um dos mais importantes ministérios. Pois se você crê que Jesus veio a essa terra como Salvador e morreu na cruz para te salvar, você tem que crer no batismo de Jesus, porque foi ali no Rio Jordão que ele recebeu os teus pecados. Se você não passar o teu batismo, o teu pecado para Jesus através do seu batismo pelas mãos de João Batista, teu pecado não consegue ser pago na cruz. E você pode morrer com o teu pecado. Raciocine nessa palavra espiritualmente e creia, como ele ensinou a Nicodemos. Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. A água, quando ele estava ensinando para o religioso Nicodemos, ele estava se referindo ao seu próprio batismo, que aquele que nasce da água recebe o Espírito Santo de Deus em sua vida. Porque o Espírito de Deus irá habitar agora no coração que era sujo, mas que limpou o seu pecado, agora habita no coração limpo. Jesus nasceu no curral, onde havia muita sujeira, onde havia muito fedor. Ali representa o teu coração, que é humilde se você abrir a porta do teu coração para Jesus. E agora esse teu coração se torna limpo. E o Espírito de Deus vai habitar no teu coração. Só assim você é batizado pelo Espírito Santo de Deus, porque há uma transferência do Espírito Santo de Deus para o teu coração. O apóstolo João, na sua primeira carta ali, capítulo 5, versículo 4, ele diz: este é aquele, Jesus, que veio por meio de água e sangue. Isso é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito testifica. Então Jesus veio pela água do seu batismo e pelo sangue na cruz. Então, para haver salvação na vida do homem, o homem tem que crer no evangelho da água, do batismo de Jesus e do Espírito e do sangue, que é a ressurreição também de Jesus.